Olá, meus amigos, um abraço todo especial a todos vocês que todas as quintas-feiras estão conosco em mais uma live. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e eu quero desde já cumprimentar a todos que já estão entrando, já estão participando e você pode falar de onde você está participando. Eu estou de Brasília, eu estou aqui de Campinas, estado de São Paulo. Quiser dizer a sua cidade, é muito importante para que nós possamos saber aonde vocês estão participando dessa live. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, como todas as quintas-feiras nós temos tratado: os impactos da pandemia na educação e os desafios para superar a crise. Esse é um tema muito forte. Os impactos da pandemia na educação e os desafios para superar a crise. A pandemia da Covid-19 paralisou as aulas. Se você não sabia, você vai poder então ficar sabendo que a pandemia ela paralisou as aulas em pelo menos 174 países, afetando mais de 1,5 bilhão de estudantes, inclusive no Brasil. Foi um enorme prejuízo ao setor da educação. Muitas instituições da rede privada já contam com aulas online, mas as da rede pública de ensino em diversos estados está com problema para oferecer essa ferramenta para os alunos estudarem em casa. Por isso, milhões de estudantes do ensino básico, fundamental, médio e superior, inclusive os alunos da terceira idade, estão enfrentando problemas para concluir o ano letivo de 2020. E assim como todas as quintas-feiras, sempre trazemos profissionais da área que podem nos ajudar, como todas as quintas, eles têm nos ajudado, têm tirado as dúvidas, e você vai poder também, através desta live, fazer perguntas aos nossos convidados. E vamos, então, apresentar os nossos convidados a todos vocês. O professor Leonardo Barreto, ele é doutor em ciência política e professor universitário. O professor Fernando Henrique Martins, historiador e professor da Rede Pública de Ensino de Campinas. A professora Zaira de Oliveira, professora e coordenadora do Polo Asa Norte da Universidade do Envelhecer, da Universidade de Brasília. Boa noite aos professores, professora. É um prazer imenso ter vocês conosco nesta live. Eu já gostaria de dar uma boa noite ao professor Leonardo Barreto. Professor, boa noite e muito obrigado por o senhor estar conosco aqui participando desta live. Boa noite, deputado. Queria cumprimentar também a Zaira, o Fernando, né, meus colegas de live, e a todos que estão nos escutando. É um grande prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante: educação em tempo de pandemia. Professora Zaira de Oliveira, muito obrigado pela sua participação e é um prazer imenso ter a senhora conosco nesta live. Eu que agradeço, deputado, pela oportunidade da gente ter um espaço para conversar um pouco mais sobre educação e refletir aí sobre esse momento que estamos vivendo de mudanças expressivas no nosso campo educacional. A gente espera aí nessa conversa auxiliar nessa reflexão, nos desafios e as questões que advêm dessas mudanças com a pandemia e o isolamento social e a ausência dos nossos alunos nas escolas, em presença física. Professor Fernando Henrique, é um prazer imenso ter o senhor conosco nesta live. Boa noite. Boa noite, deputado, prazer é meu. Eu dou boa noite também aos meus colegas, a Zaira e o Leonardo, a todo mundo que está acompanhando a gente pela internet, a sua equipe pelo carinho que teve com a gente até aqui e vai ter, né, ao longo de toda a live, pela atenção. Só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado.
Professores, professoras, já estão chegando perguntas. Eles vão estar, através das redes sociais, fazendo perguntas. Os nossos internautas estão já participando de várias partes aqui do estado de São Paulo, como também fora do estado de São Paulo. Mas nós vamos começar com uma pergunta que os senhores fiquem à vontade para responder. Vocês concordam com o retorno das aulas presenciais? Professor Leonardo. Olha, eu acho muito difícil viver, né, uma situação de retorno sem assumir os riscos inerentes, né, a essa volta. Eu tenho a impressão, e aí vai ser bom escutar meus colegas nesse processo, que, de certa maneira, assim, por um lado, a gente tem que achar formas de conviver com o vírus, né? Porque a ideia de uma vacina, embora... Deputado, podemos conversar enquanto o professor Leonardo entra. Eu creio que ele estava conosco aqui na sala e deve ter tido alguma questão de conexão. Não, ele está falando, doutor professor Leonardo está falando. Eu estou aqui, Zaira. Posso continuar? Então tá. Eu acho que, por um lado, a gente tem que achar maneiras de conviver com o vírus, né? Porque se a gente não tem uma expectativa real de quando vai vir a vacina e nem como ela vai afetar as pessoas, né? A gente, partindo do pressuposto que essa é uma realidade que está aí, acho que a gente já tem que buscar maneiras de alguma retomada da vida, especialmente no caso da educação, e especialmente no caso das crianças, né, aquelas que estão na fase de absorção e do processo de aprendizagem. Eu acho que algumas coisas elas precisam ser feitas dentro de um contexto de pandemia, né? Por exemplo, encarar essa grande distância que se revelou entre o setor público e o setor privado na educação, onde o setor privado teve condições de seguir adiante e o setor público ficou parado, né? Então, assim, você tem questões que têm que ser trabalhadas mesmo na situação de pandemia. Mas eu acho que, entre elas, ainda não está um processo de retorno às aulas, porque os números, né, as estatísticas mostram que a situação ela ainda não está controlada, né? Então, talvez a gente tenha que admitir que esse ano é um ano que a gente vai operar com limitações, né? Que a gente não vai conseguir cumprir todo o ano letivo, não vai conseguir entregar todo o conteúdo, fazer, a partir desse pressuposto, montar uma estratégia de adaptação, de minimização, de mitigação de problemas, né, mas deixar talvez um retorno físico para quando a gente tiver um pouco mais de segurança das técnicas, dos remédios, das vagas, enfim, de todo o processo de combate ao coronavírus. Professor Fernando, a sua opinião. Deputado, eu compartilho das ideias do professor Leonardo com relação aos cuidados que tem que se ter para o retorno, né? A gente sabe que, por um lado, há uma pressão até das escolas privadas muito mais pelo retorno, dada a natureza do próprio caráter, né, privado do ensino, e que muitas vezes acabam pressionando os governos, né, a tomarem medidas para adiantar um pouco o retorno. Por outro lado, a gente tem que acreditar nas autoridades de saúde, né? Então, como a gente sabe que não tem uma vacina e que a pandemia ainda está no topo, né? A gente tem casos de manutenção, estados que estão aumentando e outros que estão em queda. De qualquer forma, a gente sabe que, por exemplo, na realidade, não diria só da escola pública, né? Na realidade brasileira, as famílias muitas vezes têm mais membros do que o pai, a mãe e o filho, né? Às vezes as pessoas moram em casas que tenham mais pessoas, né? Então, tem o tio, tem o avô, né? E as crianças indo para a escola, e por acaso, se houvesse, né, um retorno imediato, talvez poderia aumentar o número de pessoas contagiadas
com a Covid-19, né? Porque as crianças seriam, de certa forma, até um vetor, né, de contaminação. A gente sabe que, felizmente, as crianças são as menos afetadas pela questão dessa doença. Mas, em todo caso, a gente não poderia correr esse risco, né? Inclusive os profissionais da educação, que estariam vulneráveis, né? E a própria rotina escolar também, como seria, né? Como o professor muito bem colocou, né? Esse ano, a gente não considera um ano totalmente perdido, porque, na verdade, a gente está ganhando a nossa vida, né? Quem, felizmente, está conseguindo sobreviver, e Deus queira que a maioria dos nossos brasileiros passe por isso, apesar de a gente ter números, mais de 90 mil pessoas, se não me engano, chegou hoje a marca, né? De pessoas contaminadas, de mortes pelo vírus, né? Mas talvez as escolas fossem um desses lugares em que há muita aglomeração, né? E as crianças ficam próximas uma das outras, tal. Então, o próprio profissional da educação, se começa a adoecer, como que isso daí desencadeia, né? Então, assim, tem que ser muito bem pensado, a gente tem que olhar para os outros países que passaram por isso, ver como que eles superaram. O deputado muito bem colocou no começo, né? Dados do Banco Mundial, né? 170 países, né? 1 bilhão e 500 milhões de alunos fora da escola, né? No total de 60 milhões de professores, que eu também dei uma pesquisada aqui. Então, assim, é um momento de cuidado, né? A gente tem que confiar nas autoridades. Eu vejo que, por enquanto, não há segurança para isso, né? E não é um ano perdido, eu vejo que é um ano que a gente pode repensar, né? É um ano que talvez depois a gente pode tentar encontrar outras estratégias, outra forma de contemplar o que esse ano a gente não conseguiu fazer. Mas expor as pessoas ao risco agora, eu acho que é um absurdo. Por exemplo, a nossa cidade aqui, Campinas, ela estava na fase vermelha, que é a fase mais aguda, é a fase de mais isolamento até domingo, né? Hoje a gente está numa quinta-feira, até domingo passado a gente estava na fase do isolamento mais radical. Então, assim, o horizonte das coisas voltando à normalidade é um horizonte longe ainda, né? A professora Zaira, acho que teve um problema com a internet dela, mas daqui a pouquinho ela vai estar voltando. Então, eu quero aproveitar, professor Leonardo Barreto, tem uma pergunta para o senhor aqui. Como está a enorme diferença entre a educação privada e a pública, e que foi demonstrada na pandemia, pode ser corrigida? Eu vou até fazer essa pergunta para o senhor. Como está a enorme diferença entre a educação privada e a pública, que foi demonstrada na pandemia, pode ser corrigida? O senhor é um professor universitário. Pois é, deputado. O que acontece? Assim, primeiro, eu acho importante fazer um gancho com o que o professor Fernando colocou, que é assim, a educação ela é muito mais do que conteúdo, né? E o professor Fernando tem toda a razão. Estamos aprendendo coisas muito importantes durante esse processo, inclusive tendo que reaprender a aprender, né? Eu acho que essa questão da pandemia e toda a digitalização dos processos de trabalho, dos processos de educação, enfim, né, da relação com a família, eu acho que isso serviu como um acelerador do tempo, sabe? Assim, todos nós falávamos, né? Olha, a digitalização vai acabar com fronteiras, a digitalização vai estimular o cara a desenvolver autoaprendizagem, né? Você vai ter 1 milhão de conteúdos e as pessoas vão poder se educar através disso. O papel dos professores vai ter que ser redefinido, o papel dos alunos também. Enfim, a gente já vinha discutindo todas essas questões, né? O professor saindo de cena, o professor conteudista, entrando em cena o professor que é o facilitador de aprendizagem, né? Então, assim, você tinha todas essas questões. Só que a pandemia, ela atua como um acelerador do relógio, né? Uma porção de processos que a gente estava vendo acontecer, ou que estava na expectativa de que acontecessem,
começam a ser acelerados e todo mundo tem que entrar nessa espiral para conseguir dar conta, fazer um processo de adaptação o mais rápido possível. Só que, quando isso acontece, a gente não pode ignorar que as pessoas e as escolas, elas partem de pontos diferentes, né? De pontos de partida diferentes. E acho que uma coisa que ficou muito escancarada nesse processo, assim, por mais que as pessoas mais pobres, elas já tenham algum acesso à internet, especialmente via celular, isso está longe a gente está longe de estar no modo ideal para que elas possam trabalhar e estudar remotamente, né? Então, se escancarou um grande abismo, né, entre as escolas públicas e as escolas privadas, e possivelmente, se você pega o universo das escolas privadas, elas também possuem muita diferença entre elas. E aí, nesse aspecto, eu acho que faltou uma liderança científica no Ministério da Saúde para orientar as cidades sobre os riscos, sobre a maneira de reabrir, sobre a maneira de se comportar, mas também faltou uma liderança científica no Ministério da Educação, né, sobre protocolos, procedimentos, e isso criou uma grande confusão, que, se somando a essa diferença de condições entre os alunos, mostrou o quanto que o nosso sistema de educação hoje se encontra num ponto frágil, né? Eu acho que uma das grandes discussões, inclusive, que o senhor vai ter que fazer no Congresso, deputado, além das medidas de recuperação da economia, são as medidas de recuperação da educação, que ela vai ter que encarar essas grandes diferenças e essas grandes fragilidades que a pandemia acabou evidenciando. Não podemos mais ficar esperando que venha acontecer alguma outra crise. Nós temos que tomar todas as providências. E eu queria, professora Zaira, como a senhora teve um probleminha na internet, a senhora concorda com o retorno das aulas presenciais? Não, principalmente no campo que eu atuo, né? Porque eu sou professora... Sou professora da universidade, sou professora universitária, mas também atuo num programa voltado para idosos, a Universidade do Envelhecer, e que está no grupo de risco, né? Atuo no campo da educação inclusiva com crianças e jovens com deficiência, que também estão no grupo de risco e sofrendo todos os processos que advém desse momento que estamos vendo na educação. Então, mesmo que progressivamente, eu não consigo ver. Na escola pública, que eu acompanho de perto, né, há 30 anos eu atuo no serviço público, e tanto na escola básica quanto na universidade, e vejo que as condições, mesmo preservadas todas as orientações sanitárias, a dinâmica da escola, né, não permite que seja feito com todos os... com tudo que é necessário para se resguardar as nossas crianças e os nossos idosos. Por isso, na Unicer, nós estamos trabalhando aqui na UNB com oficinas, lives, né? Claro, a questão da tecnologia digital e o acesso às mídias, a gente sabe que também é um processo de exclusão, né? Se abriu aí uma ferida, uma fragilidade que nós temos na sociedade, até de prestação de serviço. Acabamos de vivenciar isso nesse momento. Eu estou numa região que é a Ceilândia, né, no Distrito Federal, e que também tem muitos problemas de serviço de internet aqui. Acabamos aqui na live de viver uma situação concreta que os professores em todo o Brasil estão vivendo. Quando há serviço, a gente ainda tem um serviço de baixa qualidade, do ponto de vista de que não alcança, não é, as necessidades do volume hoje que nós temos de acesso e salas online funcionando. Então, também é uma questão não só de política educacional, mas também política de infraestrutura em termos de internet no nosso país e na região aqui onde eu estou. A Vera Raposo do Amaral, ela faz uma pergunta: qual é a opinião de vocês sobre o aspecto da motivação do aluno para aprender diante de uma tela de computador? Professor
Fernando. Olha, Vera, se a gente tivesse essa resposta, a gente estaria muito feliz. Eu creio que é uma pergunta super importante, pertinente, mas de difícil resolução, porque é o que você colocou. Diante de uma tela, como prender a atenção? A gente sabe que nós, adultos, já temos uma certa dificuldade de nos concentrarmos durante um tempo, não é? A gente já não tem? Quando a gente assiste muito tempo uma série, quando a gente vai maratonar uma série, né, na televisão, ou quando a gente fica prestando atenção, muitas vezes, no computador durante muitas horas, a gente fica cansado de ficar olhando, daí a gente dá aquela despreguiçada, dá uma volta, né? Então, querer fazer com que o ensino presencial que a gente tinha anteriormente, antes da pandemia, se transforme num ensino remoto e que seja exatamente igual, eu creio que é impossível. Até a questão mesmo do tempo, né? O tempo de concentração. Eu ouço, né? Eu tenho primos, eu tenho vizinhos, amigos, tal. A gente mantém contato. E eles falam que, por exemplo, para os alunos, para o meu primo, no caso, que é um estudante do primeiro ano, que tem 6 anos de idade, é uma tortura ficar na frente do computador. Ele sai correndo, ele chora, ele vai correndo para fora, entendeu? Ele não para, ele fica no começo, depois ele já não presta mais atenção. Então, esse desafio, como motivar os alunos? É um desafio, a gente não sabe. O que eu sei é que aqui na rede municipal de Campinas são tentadas várias estratégias, né? Tem a estratégia de uma sala de aula remota, através de uma base, né, de um programa específico, né, de aprendizagem em ambiente virtual, que pode ser ao mesmo tempo do professor, tem essa questão de ser ao mesmo tempo, e tem atividades que podem ser feitas a qualquer tempo, né, tem essa questão assim. Alguns professores, algumas escolas usam o WhatsApp, mandam atividades pelo WhatsApp. E dependendo do aluno, que às vezes não tem acesso, né, a computadores ou mesmo ao celular, que muitas vezes é um celular na família para todo mundo, eles mandam atividade impressa, né? No modo antigo ainda, tem um horário para retirar, todo um protocolo para não ter contato e tal. Mas esse desafio está colocado. Como motivar as crianças diante de uma tela? É difícil, né? Por mais que você tenha criatividade, tenta modificar, eles estão acostumados com tela? Estão. Mas para aprendizagem, durante tantas horas, será que estão? Então, é aí que surge esse desafio da gente saber como motivar. Os professores, nós estamos fazendo das tripas coração, mas a gente sabe que agora, com o passar do tempo e com os meses, a adesão está sendo cada vez menor, inclusive, né? A Rosângela Barbosa, professora Zaira, os alunos que não participarem das aulas online nesse período serão considerados evadidos? Cada rede tem organizado uma dinâmica, né? Primeiro, tem que lembrar que a educação é direito de todos e as redes públicas, municipais e estaduais têm que criar as condições objetivas às universidades para garantir que esses estudantes tenham acesso à educação. Então, nas escolas públicas do Distrito Federal, até de São Paulo, porque eu tenho parentes que são professores aí na rede pública de São Paulo, tem a estratégia de ter a plataforma no Google Sala de Aula, por exemplo. Foi feito um levantamento entre os estudantes que não têm acesso à tecnologia digital e foi garantido o apostilamento das atividades nos moldes que o professor Fernando acabou de colocar. Eu queria, e realmente, ele não pode ser considerado evadido, porque a tarefa da busca ativa desses estudantes é da secretaria, da escola, não é? Mas só que, como o próprio professor Fernando colocou, há um limite. Agora eu queria trazer esse limite para uma outra questão, né? Que é o que a neuropedagogia tem estudado hoje. O grande desafio dos professores hoje é compreender essa modalidade de ensino que está no campo do ensino híbrido e não mais do ensino convencional. E que o professor, na educação, ele trabalha com EAD, ou ensino remoto, e educação online, como estamos fazendo agora em tempo real. Isso significa que ele planeja atividades e não aula.
Então, a cabeça do professor também precisa mudar no sentido de compreender que ele tem uma temporalidade de encontro, então ele vai precisar, ao invés de 4, 5 atividades naquele dia, e 3, 4 horas, como eu vejo muitas escolas fazendo, tem que ser 1 hora, 1h20, dependendo da idade, de uma atividade bem articulada, interdisciplinar, que lembre das múltiplas inteligências, que trabalhe várias linguagens, para que esse estudante possa realmente ver que aqui é melhor. O menos é mais na educação à distância e educação online. É muito melhor 1 hora de atividade bem organizada do que 4 horas de uma aula cansativa. Então, o meu incentivo aos meus alunos da universidade, porque eu sou professora na licenciatura, e também tenho trabalhado com formação de professores, pensem em planejar atividades e não aula. Quando pensamos em aula, fazemos com um roteiro de educação que não traz a atenção dos nossos estudantes. Vamos lembrar que os nossos estudantes, por mais que tenham vulnerabilidade social, eles são nativos digitais. Então, nós temos professores imigrantes digitais trabalhando com nativos digitais. Se tiver o devido estímulo, rapidamente eles acompanham as questões. Eu não estou aqui culpabilizando o professor, eu só estou lembrando que nós estamos sendo desafiados, e isso é um bom problema, né? Desafiados a pensar fora da caixa, pensar a EAD e a educação online, pensando em atividades e não em aula, e garantindo o direito universal dos nossos estudantes de ter acesso à educação de qualidade social. Agora, não podemos negar, o problema da vulnerabilidade social e a falta de acesso às tecnologias digitais é determinante. Então, às vezes, precisam de políticas, inclusive os nossos professores. Não nos enganemos, muitos professores comprou aí celular e computador parcelado para poder dar conta de responder hoje profissionalmente. Então, também os nossos professores precisam desse apoio de política educacional, né, para que eles tenham condições objetivas de trabalho. Eu teve uma pergunta, acho que é do Valdeci, tem como voltar aí para mim? Acho que é do Valdeci. Eu queria fazer essa pergunta ao professor Leonardo, porque eu sou aluno dele, então já queria aproveitar o gancho aqui, para ver se vai ter facilidade. Como será? A gente tem que aproveitar a oportunidade, professor, para a gente ver se nós vamos ter facilidade. Como será a prova final dos alunos que estão tendo aula pela internet? E lembrando aos nossos amigos aí da Fundação que amanhã tem aula. Antes do senhor responder, professor, eu tenho aula online. E o professor que tem nos dado a aula, muita competência. Mas sabe o que falta? Aquele calor humano. Que a máquina não tem como ela dar esse calor humano para a gente. A gente chega na escola, a gente cumprimentar os companheiros, cumprimentar o professor. Então, eu sinto falta desse calor humano. Eu acredito também que a criança, principalmente a criança, que ela chega na escola, ela gosta de ver os amiguinhos, de brincar e correr, e tem aquela hora do lanche. Então, eu acho que a criança ela não consegue ficar presa à frente de uma tela de um computador, talvez até o motivo por isso. O que falta é só esse calor humano. Mas as aulas, principalmente nas redes privadas, como as faculdades, as universidades que estão podendo fazer online, os professores estão dando o melhor deles. Agora, depende da gente também querer. Nós também temos que querer. Professor Leonardo. Olha, deputado, é incrível. Está difícil, hein? É incrível, porque assim, essa oportunidade e esse contato com a tecnologia está ampliando muito as nossas fronteiras, né? Acho que a professora Zaira colocou essa questão de uma maneira muito boa, né? Assim, estamos sendo desafiados e é impressionante como a nossa produtividade com certeza aumentou, somos hoje capazes de alcançar professores em qualquer lugar do mundo, ao vivo, né, mandar perguntas, mas a gente, eu acho que esse desafio também, enfim, toda essa expansão que a gente está enxergando,
ela também mostra alguns limites e algumas coisas boas dos métodos tradicionais, né? E entre eles é a troca, né? Eu acho que o que o senhor está sentindo falta, e eu também sinto falta, é da troca, né? Da troca de impressões. Por exemplo, final de semana passado eu dei uma aula sobre Maquiavel, né? E foi quase um monólogo, né? Porque os alunos ainda, em função da tecnologia, ainda mais alunos que eu conheci ali naquele momento, eles ainda se sentem inibidos, né? Uma inibição, por exemplo, que você não consegue tirar pela tecnologia, né? Então, assim, é legal que a tecnologia mostre a nossa potência, mas ela também mostra como algumas coisas antigas, né, tradicionais, são boas, né? E entre elas o contato. Agora, eu queria trazer uma questão, e até uma questão que eu gostaria de ouvir, tanto a professora Zaí e o professor Fernando, que é o quanto que essa pandemia está relembrando o papel das famílias no processo educacional, né? Porque eu acho que, especialmente no caso das crianças pequenas, e aí isso conecta com a pergunta que foi feita anteriormente, né? Como manter estimulado. Se você não tiver a família ali, e eu sei porque eu tenho 3 pequenos em casa, né? Você realmente tem muita dificuldade, né? Eu acho assim que em algum momento lá atrás a gente terceirizou quase toda a responsabilidade da educação para a escola, e eu acho que se tem um aspecto positivo dessa pandemia é que ele está lembrando que uma parte grande dessa responsabilidade é das famílias, né? E elas meio que estão sendo forçadas a relembrar isso, né? Tendo que acompanhar os meninos para que eles possam ter desempenho. Eu até queria escutar muitos professores a respeito de como é que o papel da família está sendo rediscutido nesse negócio. Professor Fernando. Muito obrigado. É legal essa colocação, professor Leonardo. Acho muito importante a gente relembrar isso, né? Se não me engano, na própria Constituição Federal e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a educação é a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, né? Então, a gente está relembrando essa sociedade, essa responsabilidade de cada uma dessas instituições, né? O que a gente percebe, né, assim, o que eu, na minha leitura que eu faço, como você tinha falado, né, a realidade é muito diversa e essa epidemia tem exposto muito as desigualdades, né? E eu ia até usar um termo aqui que colocou como se fosse uma lente de aumento em cima das desigualdades, né? Então, a gente antes não via ou pouco notava, agora a realidade ficou mais visível ainda, né? Então, essa realidade de famílias que, no caso, às vezes tem um telefone celular, quando tem, para o filho ou filha fazer lição, talvez a conexão, às vezes, é a área de sombra das antenas e aí não consegue acessar, né? Por mais que determinados governos, como aqui de Campinas, entregou chip para os alunos que não tinham acesso à internet, mas não o equipamento, mas pelo menos o chip de acesso, né? Então, aí essa questão. Com relação aos pais, eu fico imaginando o seguinte, né? Como a realidade é muito diversa e muito complexa, a gente sabe que muitos pais foram trabalhar em home office. Outros, porém, continuam com as atividades que tinham e outros estão buscando pela sobrevivência, né? Então, aí o pai, a mãe, né, os responsáveis, que estão no meio dessa pandemia, lutando para sobreviver, né, para saber o que vão comer à noite, na próxima refeição, com essa preocupação, imaginou como ele vai poder dedicar tempo para o filho e para a filha aprender alguma coisa, né? Então, assim, a realidade é muito diversa, mostra que o nosso país é desigual, tem que enfrentar bastante desigualdade, o abismo social é gigantesco, né? E aí a gente vê o papel da família, mas a gente tem que ver também qual é o contexto dessa família, né? Qual o contexto que ela está inserida, né? É uma família que tem acesso aos meios digitais,
que o pai e a mãe têm tempo para poder ajudar e simplesmente não quer, prefere fazer outra coisa, ou está lutando pela sobrevivência, está recolhendo reciclável, está indo atrás de fazer um bico, né? Então, é a realidade que a gente tem aqui no Brasil, que é muito diversa, uma grande situação de pessoas que estão passando por necessidade mesmo, né? Que não tem nem o que comer, perderam o emprego, diante de todo o cenário. Então, os alunos aí, nesse caso, ficam ainda mais prejudicados, né? Então, a pandemia, infelizmente, reforça a desigualdade que já existia na nossa sociedade, né? Não é que a desigualdade surgiu na pandemia, já existia e a pandemia só colocou na nossa cara, dizendo, olha, tem gente que não tem nem acesso, tem gente que não tem nem como acessar a internet, enquanto os outros têm outras realidades, né? Então, como o deputado vai encaminhar isso ao longo dos anos aí na Câmara, né, no Congresso Nacional, para ver como que a gente vai conseguir resolver essa diferença tão grande entre ricos e pobres, né? Como a gente consegue diminuir esse distanciamento, né? Propiciar uma situação de equidade, né? Minimamente, né? Professora Zaira. Eu concordo com os colegas e queria trazer para a reflexão o seguinte: eu trabalho nas duas pontas, né? Com os professores e as crianças na escola pública e os nossos alunos idosos na universidade, que são muitos avós que estão em casa cuidando dessas crianças. Até alguém perguntou aqui sobre a expertise de tecnologia. A gente teve gratas surpresas, porque a Universidade do Envelhecer não tem pré-requisito de formação acadêmica. Nós alfabetizamos nossos idosos e temos pós-graduados, juiz aposentado fazendo o nosso curso, que é de educador social em gerontologia. Então, nós também trabalhamos com esses avós, né, essas avós, nesse acompanhamento educativo dos seus netos e filhos em casa. E o que a gente percebe é que, primeiro, há, sim, essa vulnerabilidade social que interfere diretamente, e muitas escolas estão organizando a sua atividade com os estudantes, por exemplo, programando um encontro semanal online e as outras atividades em EAD, porque esse pai só vai acessar quando chega à noite com o celular, e é um celular para 2, 3 filhos, não é? Para acessar as atividades, quando tem usou outro mecanismo de material impresso, você tem um impedimento ali das inferências e as devolutivas do professor, então muitas vezes esse professor vai receber esse material daqui 15 dias, corrigir, devolver, então a logística disso também é desafiador, tanto para a família quanto para o professor, mas eu vejo, como o professor Leonardo colocou, uma questão positiva de corresponsabilização desses mediadores familiares, seja pai, mãe, avô, irmão mais velho, que tem acompanhado esses estudantes nas plataformas ou por WhatsApp e tem se corresponsabilizado mais, porque realmente se terceirizou muito a responsabilidade da educação à escola. E na Unicer nós temos gratas surpresas de ter com os nossos estudantes uma alta participação online, nas nossas oficinas, né, participando com atividades também, eles produzindo material em casa de vídeo e a gente estudando, usando como material nos nossos encontros, né? Então eu vejo que tem esse aspecto muito positivo de rever uma relação tão centenária que é a importância da educação na família, porque a escola, ela na sua origem é de ensino, nunca foi de educação, não é? Ela passou a ter um papel educacional em função das mudanças no final do século, do meio para o final do século XX e no século XXI. E que a educação sempre foi responsabilidade do primeiro grupo familiar, que é a família. O que eu vejo também, muitos pais se envolvendo mais, entendendo melhor quais são as intenções pedagógicas da escola
E os professores, então, estão hoje com seus alunos, principalmente os menores de alfabetização, e pais, sendo mediadores e entendendo um pouco. Por exemplo, a escola que eu acompanho trabalha o método fônico. Então, nós primeiro trabalhamos com os pais um método, para depois trabalhar com as crianças para alfabetizar. Então, você também faz uma estratégia educativa com os pais, não é? Nós estamos chegando aqui ao final dessa live, então eu tenho 3 perguntas, uma para cada um dos senhores, para a gente poder encerrar. Começando pelo senhor, professor Leonardo Barreto. Quais oportunidades podem ser aproveitadas dessa digitalização da vida e no qual a educação está incluída? Pois é, a gente tem que começar a fazer uma leitura, porque uma boa parte dessas mudanças veio para ficar, né? Enfim, essa potência da gente se encontrar, independente das distâncias, da gente poder ultrapassar fronteiras, é algo que eu acho que deve haver políticas públicas para permitir que os nossos alunos possam explorar e possam aproveitar isso ao máximo. E é claro que isso tem a ver com acesso, mas o acesso não é apenas, né, ter um equipamento. O acesso, que talvez a gente possa começar a discutir, é dominar a tecnologia como um todo. Então, por exemplo, hoje, eu penso muito se, além de ensinar português, né, enfim, ficou muito claro aí a necessidade de a gente também investir, talvez, numa educação bilíngue para que a gente possa aproveitar todas essas fronteiras, porque uma boa parte desse conteúdo realmente está em inglês. Mas, muito mais do que isso, eu fico pensando se não é o caso de a gente começar a introduzir nas escolas também programação, né? Que é hoje uma segunda língua, né? Que, por exemplo, nós que não somos nativos digitais, não vamos usar, mas que, por exemplo, para jovens, é quase que uma emancipação e um passaporte para uma entrada no mercado, não apenas no mercado de trabalho, mas no mercado de informação, no mercado de conhecimento, de uma maneira muito grandiosa, né? Então, assim, me parece que a gente tem que ir para além da discussão do meio, né? E começar a entender assim, olha, o digital, ele não é mais o meio, mas ele também é o fim, né? Assim, as relações de trabalho, as relações de aprendizagem, as relações, as potencialidades, elas vão acontecer, elas vão ser realizadas muito pelo digital. Então, quando eu falo assim, a gente precisa entender o que seria talvez uma educação digital, é no sentido também de não apenas manipular, né, a máquina, mas de dominá-la, né, de executar essa linguagem, de participar desse universo de potencialidades. E a outra coisa que eu acho que a sociedade brasileira não pode mais virar o rosto é a questão da desigualdade, né? A desigualdade claramente é o maior fator de risco hoje para a pessoa ser vitimada pela Covid, né? Não é obesidade, diabetes, fumo, não, é a desigualdade. Porque se a pessoa não é afetada pelo lado da saúde, ela foi afetada pelo lado da educação. Os filhos ficaram para trás, ela foi afetada pelo mercado profissional que deixou a pessoa para trás, ela é afetada pelos serviços públicos porque ele não conseguiu informação sobre como se proteger melhor, né? A gente não pode ignorar que a desigualdade é o grande fator de risco para a pessoa ser impactada negativamente pela Covid. Então, assim, a gente tem que ter uma agenda econômica, uma agenda educacional, uma agenda, enfim, de qualquer tipo de política pública que você imagina,
que contemple, né, em qualquer um dos lados para onde ela olhar, a questão da desigualdade. Eu acho que isso a gente não pode deixar, eu acho que esse é o grande enfrentamento da nossa geração. Professor Fernando, quais são as suas perspectivas para a educação? E o que o senhor espera da educação quando estivermos livres da pandemia? Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem muito a ver essa resposta com o que o professor Leonardo colocou, né? Um plano para o nosso país, né? Um plano que passa pela educação, um plano que passa pelo saneamento básico, que passa pela desigualdade, pela questão de empregos com segurança, com seguridade social, né? O que a gente tem visto é um desmonte, né? Uma perda de direitos, né? Dia após dia, né? A gente vê reformas sobre reformas que os trabalhadores vão perdendo direito, tanto os profissionais da educação quanto de outras áreas, subempregos, né? Que a gente vai vendo aqui na pandemia, por exemplo, os empregadores ficaram reféns dos aplicativos e sem seguridade nenhuma, né? Então, assim, com muito pouco grau, assim, não trabalhou, não ganha, né? Então, assim, vende-se uma ideia de empregabilidade, né? De, olha, você agora é um profissional autônomo, e na verdade a gente sabe que se ele não trabalhar, ele não recebe, né? Então, assim, acho que o desafio que a gente tem para enfrentar na educação é diminuir a desigualdade, né? A gente colocou uma lupa, agora a gente está vendo que tem aluno que não tem acesso ao meio digital, enquanto o outro tem muito acesso. E depois a gente vai dizer que cada um que lute e que lá na frente o vestibular seleciona os melhores. Mas o professor Leonardo também colocou em determinado momento qual é o ponto de partida? Todo mundo está largando no mesmo ponto? O ponto de largada, o ponto inicial é o mesmo ponto? Infelizmente, a gente sabe que não é, né? Então, a gente tem famílias que estão largando muito lá atrás, por determinado contexto, outras estão largando num lugar que deveria ser o desejável de todas, talvez, né? Então, não são culpadas por isso, mas é importante a gente reconhecer. Então, a gente precisa de um plano para o país, né? A gente precisa de um caminho, né? De uma direção. Que país que a gente quer, né? Qual é o país que a gente deseja, né? Essa é a conversa que o Brasil é o país do futuro, agora já é do presente, faz tempo. E esse presente a gente tem que fazer acontecer. E que a gente viu que não tem uma certa liderança no caso da saúde, não teve. No caso da educação, não está tendo. Então, assim, a gente precisa de um plano geral para a gente saber onde a gente quer estar. Qual é o estado que a gente quer deixar os brasileiros depois dessa pandemia? Como a gente vai aprender com isso, não só pela educação, mas em todas as áreas? A gente precisa de esperança, né? Com certeza. Professora Zaira, existem várias campanhas para o retorno ao ensino presencial. E o que a senhora pensa disso em relação aos alunos idosos? Inicialmente a gente até colocou sobre isso, eu acho que vale a pena reforçar. Por ser um grupo de risco, né, já colocado, a gente, tanto na Unicer quanto outras UNATs, nós temos universidades da terceira idade no país inteiro, principalmente nas universidades federais. Na minha universidade, que é a Federal Tocantins, nós temos a UMA, Universidade da Maturidade. Eu sou professora convidada na Universidade de Brasília e coordeno a Unicer, e temos muitos alunos em vários polos. Nós estamos em 6 polos, e a gente está buscando alternativas para pensar. Primeiro, educação é para todos, inclusive para os idosos, dentro da universidade, porque eles têm saberes fundamentais e relevantes e muito importantes para que a gente seja trabalhado na universidade. Essa é a nossa defesa. Então, criar as condições objetivas para que eles possam continuar estudando em meio digital, nós fizemos campanhas internamente para que os idosos que não tinham celular ou tablet, fizemos doação, empréstimo, a comunidade se mobilizou para poder também, de alguma forma, garantir. Claro que são soluções positivas, mas que precisa realmente
de uma política de Estado que possa criar as condições para acesso a esse meio digital. Mas eu concordo, professor Leonardo. Nós estamos falando aqui de uma questão fundamental, combinar justiça cognitiva com justiça social. A justiça cognitiva, que é o direito de aprender, de ter acesso não só à informação, mas ao conhecimento qualificado, para promover uma justiça social de fato. Então, como o professor Fernando falou, não é possível fazer isso se não pensar em políticas, em liderança educacional e de infraestrutura para que isso aconteça. Eu não vejo outro caminho. E ainda pensando em educação hoje, eu vejo que uma questão que é para ser pensado não só pelos pesquisadores, pela universidade, mas por todo mundo, é que um caminho sem volta é entender o ensino híbrido. Ou seja, a educação caminha para um ensino presencial, porque virtual também é presença, não é? Nós estamos aqui presencialmente, né? Então também está sendo revista a ideia de presença, né? Então, o ensino presencial, educação à distância, o ensino remoto e a educação online. Então, uma combinação. Fica aí a dica para que seja discutido no Congresso Nacional, deputado, estratégias para o ensino híbrido nas escolas públicas do nosso país, porque aí a gente vai ter necessariamente que pensar em políticas de acesso meio digital, políticas de construção de educação à distância, para que a gente possa tanto atingir no presencial físico, porque a escola de ideia não morreu. A ideia da escola, que é feita de pessoas, ela não morreu, ela continua existindo. Os professores, a gestão está aí para provar isso. Os nossos estudantes estão aí para provar, acordam cedo todo dia para garantir a ideia de escola. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, ficou evidente que educação e saúde é fundamental para o ser humano. Então, eu não abandono a importância da escola física, presencial, do abraço, do afetivo, do emocional, que ensina muito. Nós precisamos, não seremos mais humanos se a educação não fizer nada para ninguém. Se tornar um melhor ser humano, mais humanizado, é fundamental. E isso a gente faz com olho no olho, contato. Eu concordo com o professor Leonardo. É mais fácil a gente discutir Maquiavel olhando no olho, com exemplos, né, ali conversando tete a tete, do que por meio digital, com certeza. Mas, pensando nessas mudanças que a pandemia trouxe, vamos pensar, então, em discutir o ensino híbrido cada vez mais na escola, em toda a educação do nosso país, como uma referência para que a gente busque outras alternativas, e para todas as idades. Porque nós temos alunos da Unicer com 87 anos, ativos, aprendendo, mexer com as tecnologias, participando, estão aqui hoje, nessa live, prestigiando, não é? E tem muito a nos ensinar também, rompendo paradigmas. Então, a defesa aqui é educação para todos, de qualidade, combinando justiça cognitiva e justiça social. Eu quero agradecer a participação dos senhores, professor Leonardo, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Deputado, eu quero só agradecer e acho muito interessante, porque o senhor, enquanto representante das pessoas, né, foi eleito para levar as opiniões delas para dentro do Congresso. Só que, com essa pandemia, o senhor também, muitas vezes, está trazendo a discussão do Congresso para o universo das pessoas. Né? Certamente, o que a gente está discutindo aqui, o senhor vai usar, e eu gostaria muito de felicitá-lo por isso. Né? O poder político, ele tem uma dimensão que também é educadora, que também é normativa, porque ali é, antes de tudo, um lugar onde o Estado ele aprende sobre as demandas das pessoas e tenta respondê-las da maneira mais adequada possível. Então, gostaria de cumprimentá-lo, gostaria de cumprimentar a professora Zaira, o professor Fernando, que fizeram ótimas considerações, têm trabalhos muito bonitos. Sou fã de professores de pessoas idosas e de crianças, então fiquei muito feliz de poder dividir essa live com todos, viu? E me coloco à disposição para quem precisar de qualquer coisa, estou aqui. Obrigado.
Eu que agradeço. Professor Fernando, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Eu também agradeço aos meus colegas, a professora Zaira, pelas colocações, pela colocação de uma realidade de universidade aberta, né, para as pessoas de melhor idade, que ela colocou aí muito bem, os cuidados que tem que ter para a volta. Ao professor Leonardo, que fez ótimas colocações, ao deputado por ouvir, por estar junto da população e ouvindo, né, respondendo as perguntas e não se isolando, né, não se encastelando, pelo contrário, exercendo um papel com muita honra e dignidade aqui com a população. Eu agradeço muito o convite e gostaria de elogiar também os projetos de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma frente aí que o deputado tem de colocar leis mais rígidas e proteger as crianças, né? Então, não é um discurso que está vazio, né? Não é uma live que está sendo feita só pelo interesse de demonstrar algo. Não, de fato, há uma preocupação com as crianças do nosso país e que essa live se traduz nisso, né? E todas as ações que o deputado tem feito. Só tenho a agradecer. Muito obrigado para todo mundo e uma ótima noite. Professora Zaira, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao deputado a oportunidade, né, de estar aqui conversando com o professor Leonardo, trazer o professor Fernando também. Dizer que a sua tarefa, deputado, como diria Gramsci, é orgânica, né, na sociedade. Tem que ter um trabalho realmente dentro do organismo, e nada melhor do que ouvir, né, dar voz e vez, né? Nada sobre nós sem nós. Então, se é para discutir sobre educação, que seja com educadores, com pais, né, com as famílias, para que cada vez mais se entenda essa dinâmica e que essas questões sejam transformadas em políticas efetivas. Aí que o senhor seja esse porta-voz. Não é só fazendo jus aos republicanos, né, porque é uma postura bastante republicana. Eu até pedi para colocar uma figura para a gente, para fazer essa despedida aqui. Quero partilhar uma figura que é o quadro do René Magritte, um pintor, né, que publicou essa tela em óleo em 1936, que chama Clara Evidência, e homenagear todos os meus colegas da escola pública, da universidade pública, e dizer que os professores hoje estão nas escolas fazendo exatamente isso, vendo o ovo, mas pintando as aves. Porque professor tem essa capacidade de permanecer com essa ideia de escola, interagindo com as famílias, os nossos idosos, nossos avós, estudando e vendo o ovo, mas se desafiando a ver as lindas aves que fazem parte desse imaginário. Então, é a capacidade dos nossos professores de fazer esse exercício, né, fantástico de pensar no futuro dessas pessoas hoje, as ações pensando o quanto isso pode contribuir para garantir que a educação seja, de fato, uma forma de emancipação, não é? De empoderamento, como a gente sempre coloca, mas sempre uma forma de luta, não esquecendo das mazelas, das questões que foram colocadas aqui, e que o senhor seja esse nosso porta-voz aí no Congresso Nacional, como tem bem feito. Parabenizo pela oportunidade, mais uma vez coloco à disposição de todos. Parabéns pela live. Eu gostaria agora, antes de encerrar, eu quero agradecer, em seu nome, professor Leonardo Barreto, em seu nome, professor Fernando Henrique Martins, em seu nome, professora Zaira de Oliveira, eu queria cumprimentar a todos os professores, desde daquela escola municipal, lá naquele interiorzinho, escolinha bem humilde, bem simples, até os professores das grandes universidades brasileiras. Vocês são os responsáveis por tudo de bom que acontece no Brasil. Através de vocês, nós temos ótimos médicos, ótimos advogados, ótimos engenheiros, enfim, nós temos, através de vocês, nós temos ótimos profissionais. Por isso, vocês estão de parabéns. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos que nos ajudam a educar e também a criar.
porque vocês não só são professores, vocês também são pais. Muito obrigado, que Deus os abençoe, e nós estamos aqui à inteira disposição de todos vocês. Felicidades e tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana também. Muito obrigado. Deus abençoe. E lembrando, não esquecer que na quinta-feira que vem, assim como nós tivemos hoje uma equipe forte de professores aqui, nós vamos ter também na quinta-feira que vem uma equipe forte que vai falar o que é que nós podemos comer nesta pandemia, o que é que nos traz saúde, que nos dá força para combater essa pandemia. Então, vocês fiquem ligados, na quinta-feira, a partir das 18 horas, nós vamos ter uma equipe de nutricionista forte aqui, que vão nos ajudar com receitas, que vão nos ensinar o que é que nós podemos fazer para manter a forma e passar por essa pandemia com saúde. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.